Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui novamente com mais um programa Bem Viver, Corpo e Mente, para a gente pensar um pouco acerca da prevenção do suicídio, contra o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, que é um mês estabelecido como um mês que se volta para essas questões do suicídio. A partir de 2014 foi instituído esse mês como um mês de prevenção contra o suicídio, uma parceria do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A partir de 2014, então, tem sido feito grandes movimentos e envolvimentos com a comunidade para o esclarecimento desse problema, né, psicossocial, emocional, enfim, que acomete uma grande parte da população, que é um sofrimento que a população passa, enfim, e que no mundo nós temos 1 milhão de pessoas que cometem suicídio no mundo, né, por ano, e no Brasil está em torno de 12 mil pessoas que cometem suicídio por ano. Então, é um caso de saúde pública e que a gente tem que se preocupar, a gente tem que pensar acerca disso e deixar de ser esse tabu, de deixar de ser esse assunto proibido, como é a doença mental, muitas vezes também é tida como tabu, as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas têm vergonha. Nós já falamos um programa específico sobre isso, sobre o falar sobre o seu sofrimento, e hoje nós vamos falar de outro tabu, que é o suicídio, ou as tentativas de suicídio. Existem duas causas principais, dois grupos de risco principais de pessoas que estão sob a ameaça de estar podendo pensar em suicídio ou tentar. 50% dessas pessoas normalmente já tentaram suicídio e não conseguiram. Então, é um grupo de risco. Tem que estar atento de pessoas que já tentaram ou já falaram sobre projetos, ideias, né, que permanecem na cabeça sobre suicídio. E a maioria também de pessoas que têm doença mental pré-estabelecida. Antes, o suicídio seria a consequência dessa doença mental, que a pessoa não está lúcida para poder decidir, não está bem emocionalmente para decidir sobreviver ou morrer. Ela vai tomar essa decisão em função de uma doença mental, que seria depressão, mais comum, os transtornos de ansiedade e também o uso abusivo de drogas, que está relacionado ao TOC, né, ao transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa já tem uma característica, né, ela já sofre de uma doença mental antes do suicídio, antes dessa situação se estabelecer. E eu diria que o suicídio ele acontece quando se perde o gosto de viver, quando se perde aquele interesse de ver o lado bom da vida, aquela capacidade, aliás, do ser humano de ver o lado bom da vida. E eu diria que nós temos duas tendências, né? A psicanálise explica isso, e eu gostaria de esmiuçar. Nós temos uma tendência à vida e uma tendência à morte. Nós nascemos com um instinto de vida, mas a gente sabe que um dia vamos morrer. Diz a doutora Ana Cláudia Galvão Antunes, aliás, que nós temos uma doença, que viver é ter uma doença sexualmente transmissível e que ninguém sai vivo dela, todo mundo morre dela, porque ninguém sai vivo dessa vida, todos nós vamos morrer. Às vezes é um pensamento meio mórbido, mas infelizmente é a realidade. Mas nesse meio tempo entre o nascer, o instinto de vida e o instinto de morte que estão lutando, e o instinto de vida ganhar, aliás, o de morte ganhar, nós temos um monte de tempo e um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para realizar e de ser
né? Pessoas que podem vir a ser. Eu gosto sempre de dizer que a gente não vai pensar em suicídio quando a gente entender que nós podemos vir a ser. Hoje a nossa vida está ruim, hoje a nossa vida está difícil, temos problemas irremediáveis, mas que nos parecem irremediáveis, mas amanhã vai ser um outro dia e tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. Nós podemos mudar a nossa vida em questão de um dia para outro, do dia para a noite, como a gente fala. Então, se você quer um conselho, deixe para amanhã, para se suicidar amanhã. E amanhã vai ser hoje já. Quando chegar o amanhã vai ser hoje. E amanhã você pensa do mesmo jeito e vai conquistando um dia de cada vez. Um dia por vez nós vamos vivendo e tentando encontrar saídas para aquilo que nos atormenta. E, de alguma forma, deixando esse instinto de vida falar mais alto. Dominar a nossa mente e nos valorizar e procurar coisas que nos façam bem. Esse instinto de morte ele vai nos levar muitas vezes para situações que nos desesperam, situações que deixam a vida e o cotidiano muito amargo, muito triste, e ele vai muitas vezes ser uma saída. A morte ou o suicídio vai ser a saída para a dor, né? A única saída que muitas vezes as pessoas encontram para poder acabar com aquela dor, né? Para poder fugir disso, desse sofrimento que não dá conta, que não consegue superar, que não vê saída, mas sempre tem saída para todos os problemas. E quando não tiver saída, é a hora da nossa morte, que é a última saída, que eu gosto de dizer que é a última saída, que é a última solução, né? Mas isso, enquanto a gente tem um espaço muito grande para poder estar aqui cumprindo nossa história e deixando nossas marcas e sermos aquilo que a gente veio para ser. Cumprir a nossa história, deixar nossa marca nos outros, deixar nossa marca na gente mesmo, e deixar um mundo melhor para se viver, deixar nossas coisas boas, nossas histórias legais, as nossas histórias de superação como modelo, né? Como modelo de identificação para outras pessoas, para que possam se espelhar. E como a gente tem modelo de outras pessoas, como a gente é o que é hoje, porque teve alguém em quem se espelhar, em quem, olhar para aquela pessoa e dizer, eu queria ser como essa pessoa. Eu lembro uma vez que uma colega de profissão, inclusive, disse, eu te via na rádio, eu te via falando na rádio, eu te via na televisão, e eu gostava de saber de que uma psicóloga era diretora da PAI. Com certeza eu servi de modelo para muita gente ser psicóloga, ela inclusive, né? Mas também modelo de ser humano que está aí em evolução, que não tem problema nenhum em assumir suas carências, suas fragilidades. Então, o suicídio é uma saída, né? É uma saída, na verdade, que eu acho que às vezes até é muito corajosa, porque eu não teria essa coragem, mas que eu acho que também é um fugir da raia, é não estar bem o suficiente para poder apreciar a vida, esse caminhar para até onde a morte nos levar, né? Mas eu entendo que a gente tem que ter esse olhar carinhoso, que a gente tem que se trabalhar para isso, a gente tem que buscar recursos, sempre que eu falo aqui, que a gente tem que ter esse autocuidado. Ninguém vai cuidar de nós se a gente não se valorizar, ninguém vai viver a nossa vida por nós. Nós temos que nos valorizar, nos gostar, nos aceitar como a gente é, entendendo que não vamos agradar todo mundo, não vamos estar sempre sendo maravilhosos. E sem problema também de se mostrar frágil, de se mostrar alguém. Quem nunca pensou em chutar o balde? Quem nunca pensou em
em fugir de situações que estava enfrentando. Quem nunca até pensou numa morte prematura? Quem nunca, em algum momento da vida, ou mais cedo ou mais tarde, a gente acaba pensando numa situação. Eu lembro num pós-parto meu, que foi muito difícil e que estava num ambiente, mudei de ambiente, o ambiente tinha toda uma conotação de mudança, nós temos essa dificuldade de nos adaptarmos a mudanças. A gente, quando está deprimido, acaba se apegando ao anterior. Mas naquela época era muito melhor. Eu lembro que quando a gente veio para o Rio Grande do Sul, de volta, morávamos no Mato Grosso, e deu um temporal de vento, coisa que lá dá as pancadas de chuva no Mato Grosso, mas nada com temporal, com relâmpago e tanto vento como temos aqui no Sul. E meu filho se agarrou nas minhas pernas e perguntou por que a gente não voltava a morar no Mato Grosso, porque lá aquilo não tinha temporal e vento daquele jeito no Mato Grosso. Então, foi uma situação muito difícil esse retorno ao Rio Grande do Sul, principalmente porque era uma depressão pós-parto, enfim, e foi um período muito difícil, e que com certeza eu pensei em algum momento acabar com a minha vida. Ainda bem que não acabei, ainda bem que eu deixei para o outro dia, ainda bem que eu pude pensar, pude refletir e avaliar, porque na vida a gente está sempre avaliando, né? Pesando o que vale a pena e o que não vale a pena, o que eu posso fazer. Todos os dias a gente toma decisões na nossa vida, todos os dias a gente pesa, é melhor ir trabalhar ou é melhor ficar em casa? Eu posso ficar em casa, eu posso não ter um salário, eu posso não ter um dinheiro, eu posso não poder comprar coisas que eu quero, então eu decido ir trabalhar, porque é um pouco desprazeroso às vezes, levantar cedo, enfim, conforme a atividade de cada um, às vezes é trabalho físico pesado, mas vale a pena, tu vai porque tu pesou e o que ganhou foi ir trabalhar, pesa mais. Então a gente está sempre tomando decisões na nossa vida, todos os dias a gente toma decisões. Então quando for pensar em suicídio, a gente pode pensar amanhã, que pode se suicidar amanhã. Nós temos essa escolha, nós podemos pensar dessa forma, porque quando chegar o amanhã pode estar tudo diferente e nós com certeza já podemos até pensar diferente e ter uma perspectiva diferente da vida, olhar e ver para o lado, olhar para o lado e ver que tem coisas boas também. Naquela época eu tenho certeza que o que me manteve viva foi meus filhos, a minha família que me manteve e uma meta que era exercer a minha profissão, ser psicóloga de uma maneira interessante que pudesse vir ajudar as pessoas. Mas passando por esse período, eu também conheci o fundo do poço. E eu digo sempre que fundo de poço tem mola, né? Ele te impulsiona para cima. Mas às vezes precisa chegar até o fundo do poço, às vezes precisa ter essa sensação de não ter utilidade, não ter perspectiva, para depois sair melhor disso. Eu acredito que todas as crises que nós passamos enquanto indivíduo, elas podem nos trazer esse benefício de sair melhor, de sair muito mais fortalecido e olhar até para trás e ver, no mínimo, serve para a gente olhar para trás e entender que a gente não é pouca coisa, que a gente já superou muita coisa na vida, então não vai ser qualquer coisa que vai acontecer, que vai nos derrubar. Então, passar por essas dificuldades e se reerguer e se reorganizar, que é a resiliência, que a gente já fez um programa específico sobre isso, nós temos essa aprendizagem, pelo menos essa aprendizagem que é entender que a gente é forte, que a gente é capaz de superar, que a gente é capaz de se reorganizar a partir de estruturas, de situações novas que não se adapta, que a gente não consegue superar. A gente acabou saindo do interior de Caxias, viemos morar em Farroupilha, estamos aqui até hoje, onde reorganizei bastante a minha vida a partir daquilo.
e valorizei mais a vida, porque quando tu pensa em morte, tu pensa no não existir mais, e deixar de ser um peso muitas vezes. A pessoa muitas vezes pensa em se matar porque acha que é um peso e um problema para o outro, para os pais, para os filhos, para o marido, enfim, para as pessoas com as quais a gente convive. A gente é um problema para os outros. Os nossos pais se preocupam conosco, nossos filhos se preocupam conosco, o marido, a esposa se preocupam um com o outro, mas nós também somos a solução, nós também contribuímos, nós também acrescentamos, nós também conseguimos dar o melhor de nós para o outro. Por isso que eu sempre digo lá em casa, eu busco terapia, eu busco recursos para autoconhecimento e lidar melhor com essa questão de envelhecimento, para dar o meu melhor, porque eu gosto muito do outro, gosto de mim, em primeiro lugar, e acho que um outro melhor merece o meu melhor, merece aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu preciso estar bem, já que a vida não é uma coisa que eu tenho total controle dela, a gente tem algum controle, né, de estar vivo ou não. Eu acho que a gente tem algum controle, porque quando a gente começa a valorizar a vida, quando a gente tem um certo autoconhecimento e consegue valorizar a vida, a gente acaba controlando. A gente sabe que quando está para baixo tem que buscar recursos, que a gente não tem que dar conta disso sozinho, que a gente não tem que se achar a pessoa que sabe tudo, que tem que fazer tudo sozinho. Isso é um engodo da sociedade, quando nos dizem que a gente tem que ser autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Ninguém, todos nós dependemos dos outros para poder viver. Uma coisa muito prática, a gente depende do lixeiro para ir lá recolher nosso lixo, depende de alguém que faça o alimento para nós. Nós não podemos viver num casulo. A nossa vida está interligada, então a gente pode pedir ajuda, a gente pode se abrir com alguém, com um amigo, com um parente, com alguém mais próximo, que a gente se sinta mais ligado e conectado para poder estar falando desse nosso sofrimento. E até essa pessoa, de alguma forma, nos ajudar. Naquela época, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Eu me abri com um casal de amigos nossos e esse amigo conseguiu esse emprego para o meu marido aqui em Farroupilha. E a gente veio morar em Farroupilha e conseguiu, então, retomar a nossa história de uma maneira mais saudável, porque estava muito difícil. Claro, e a minha filha foi crescendo, enfim, a gente foi se reorganizando, eu fui me reorganizando enquanto mãe, enquanto esposa, e depois como profissional na PAI, quando comecei a trabalhar na PAI. Então, há sempre uma saída, sempre vai ter alguém que nos estenda a mão, mas nós precisamos falar, nós precisamos estar se conectando com outras pessoas, buscando recursos para poder encontrar saídas, porque sozinho muitas vezes a gente cai num sistema, num círculo vicioso, que só pensamos nas coisas ruins, só vemos as coisas ruins da nossa vida. E a gente pode e deve estar buscando recursos. As estatísticas mostram que realmente os homens se suicidam mais que as mulheres. Porque o homem é mais fechado, tem toda uma questão social que diz que o homem tem que ser forte, que tem que dar conta, que tem que resolver seus problemas sozinho, que o homem ideal é aquele que é sempre forte, que sempre dá conta, e isso não é real. Isso é uma ilusão que se criou de um homem de outras gerações, e nós estamos noutra época. Hoje o homem pode ser frágil também, pode mostrar suas fragilidades, pode buscar recursos, né, terapêuticos para poder estar melhor. Eles também têm suas fragilidades, e os índices triplicam em relação ao homem. Na população que se suicida, o número de homens é muito maior. Então, nós precisamos estar falando desse sofrimento. Nós precisamos estar nos conectando com pessoas que possam nos ajudar e não resolver isso tudo sozinho. Nós não temos que dar conta.
o homem frágil, aquele que chora, homem enquanto espécie, né? Homens e mulheres é mais forte muitas vezes do que aquele que demonstra resolver tudo sozinho. Na nossa sociedade que nos cobra esse poder todo que nós não temos, se mostrar frágil é ter muita coragem, é estar disposto a entender que não, né, que pode estar passando por um momento difícil, pode estar passando por uma crise e que uma ajuda sempre será bem-vinda, para não chegar ao nível e ao ponto do suicídio. Eu acredito muito que nenhuma morte é em vão, nenhuma morte é em vão, e nenhuma morte é por acaso também, principalmente as mortes precoces, as mortes que são muito cedo, de crianças, de jovens, e aí a gente vai se perguntar o que tem por trás disso, o que está acontecendo com esse jovem, mesmo os acidentes, que normalmente os acidentes estão ligados à falta de cuidado, à falta à imprudência do motorista, né? E então as pessoas que estão atrás, né, dirigindo, é que se botam em situações de risco. Por quê? Por que se botam em situação de risco? Por que não valorizam a vida? Por que essa vida tem tão pouco valor que eu preciso da emoção de estar correndo, que eu preciso da emoção de estar pondo a minha vida em risco para, de alguma forma, me autoafirmar? E muitas vezes, se expondo ao risco, a tendência, com certeza, é a gente estar mais próximo das catástrofes, das possibilidades de morte, enfim. E eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para você que está aí acompanhando o nosso programa, de pensar bem, né? Pensar no valor da vida, encontrar o seu valor, encontrar o seu propósito de vida e, mais do que isso, ser você mesmo. Encontrar o indivíduo que você nasceu para ser. Que lá no final da vida a gente não precise estar se arrependendo, né? Ou se arrependendo, que é um momento de tomar uma nova direção, é um momento de estar se reorganizando. Se eu me arrependo de algo, eu tenho a possibilidade de fazer diferente, eu tenho a possibilidade de estar me reorganizando. Então, não vamos deixar para a hora da morte esse arrependimento, vamos se trabalhar para ver o que a gente pode aprender a fazer diferente agora, hoje, aqui, e para poder estar prevenindo o suicídio. Obrigada.